Oi, gente, tudo bom por aí? Viva 2026! Já começamos com um tutorial muito especial para o verão, que é uma saída de praia muito chique. A gente vai fazer com o Belinha Fashion, que é um fio, ele é perfeito para o verão, mas assim pequenininho, perfeito para peças coloridas, assim, vocês vão adorar, tenho certeza, também pode ser usada como saia envelope. Vem Para comigo. fazer essa peça, a gente vai usar o fio Belinha Fashion. Esse fio é perfeito para peças de verão e esse pequenininho é ótimo para peças coloridas. A gente vai usar também agulha de crochê número 2,5 ou 3, tesoura, agulha para arrematar, fita métrica, enfim, tudo que você precisa aí para te auxiliar durante a peça. Vamos lá, então com a agulha 3 milímetros, eu vou fazer aqui o primeiro nozinho e vou fazer algumas correntinhas de amostra. Então, a gente vai trabalhar com uma amostrinha aqui, eu vou fazer algumas correntinhas, mas a saída de praia, ela tem 107 pontos para o comprimento que eu fiz, tá? Porque o esquema dessa peça a gente vai tecer assim, né? Só que a quantidade de correntinhas iniciais representa o comprimento da sua saída. Então, se você quiser que ela vá até o pé, você vai fazer mais. Se você quiser que ela seja mais curtinha, você vai fazer menos. Para o padrão que eu fiz, para ficar igual, são 107 pontos. Fiz algumas correntinhas, a primeira carreira, então, é de ponto alto, então eu vou fazer aqui, ó, mais duas ou três, de 2 a 3 correntes para representar o meu primeiro ponto, e aí eu vou contar 1, 2, 3, 4, na quinta corrente eu vou fazer um ponto alto. Feita a primeira carreira de ponto alto, agora a gente vira o trabalho e vai fazer a segunda carreira que vai completar o padrão dessa saída de praia. Então, vai ser aí depois disso uma repetição de ponto alto e essa que a gente vai fazer agora. A próxima carreira ela é inteira de ponto V, então é bem simples fazer essa saída de praia, todo mundo vai conseguir fazer, que o ponto base é o ponto alto, né? Só que a gente vai fazer ele aqui alongado, para ele ter um efeito maior quando a gente coloca, fica mais aberto, fica mais assim, você vê melhor o V no padrão. A gente faz aqui um primeiro ponto simulado, que a gente vai fazer um ponto baixo, 3 correntes. E no primeiro V que a gente faz e no último, a gente pula só um ponto entre o ponto alto primário e o último. Porque vocês verão que entre os V's a gente não vai ter pontos entre eles, é V seguido de V. Mas no começo e no final, para dar uma estrutura, eu fiz um ponto alto, então neles é só um pontinho de separação. Depois a gente vai fazer 2. Ó, vamos ver. Então, vou laçar, vou pular 1, vou pro próximo, vou fazer um V alongado. Então, fico aqui, ó, 3 laçadas. Laçada, tira 2, laçada, tira 1, laçada, tira 2. Esse é o ponto alto alongado. Para fazer o V, a gente vai fazer uma corrente aqui apenas e vai voltar no mesmo ponto e fazer o ponto alto alongado. E agora, o que que a gente vai fazer? Pula 2, ponto V novamente alongado. Ponto V alongado. E vai fazer isso até o final da carreira. Fica direitinho a sua contagem, né? Se você não for fazer igual, você for fazer maior ou menor, tem sempre que no último ponto aqui sobrar 2, tá? Porque lembra que eu disse aqui no começo e no final a gente só pula 1 entre os pontos. E no meio a gente pulou 2. Então, agora aqui, ó, sobrou apenas 1, porque no último eu vou fazer um ponto alto alongado para finalizar da mesma forma como eu comecei. Feito isso, vai virar o trabalho e vai fazer aqui a carreira de ponto alto. Então, agora é uma repetição. Como a gente vai fazer o ponto alto aqui nesse V? Ponto para ponto. Então, onde tem ponto vai fazer ponto, onde tem corrente aqui no meio também vai fazer ponto. Então, eu vou lá,
vou fazer um ponto baixo e 2 correntes. Por que só 2? Porque eu vou fazer aqui ponto alto normal. Então, a carreira de ponto alto é ponto alto normal. A carreira de V é feita de ponto alto alongado, esse V, tá? Então, aqui eu vou fazer normal, ó. Ponto alto aqui nesse ponto. Aí, aqui no meio do V, que tem uma corrente, ponto alto. Aqui, ponto alto. Então, vou preencher tudo de ponto alto. Feito, então, veja que com o ponto alto alongado, o V ele fica muito mais aparente no meio das carreiras de ponto alto. Agora, a gente vira e vai fazer o ponto V. Onde vai ser o ponto V? E a partir de agora é tudo igual. Depois do ponto alto, vai fazer dessa forma. O V será feito no ponto alto que tá no meio do V da carreira lá de baixo. Então, eu vou vir aqui, o primeiro e o último sempre é, né? O ponto alto alongado. Então, aqui eu vou fazer 3 correntes e já vou lá fazer o meu primeiro V. Onde eu vou fazer? No ponto da carreira anterior que tá dentro do V. E aí, fica muito simples identificar, né? Ó, vou lá, vou fazer um V normalmente aqui. E aí, passo pro próximo V, sem interrupção de outros pontos, sem corrente, sem nada. Vou lá identificar o outro ponto que tá dentro do meu próximo V e é nele que eu vou fazer o próximo ponto V alongado. Então, vai fazer isso, gente, é só isso padrão. Essa repetição vai chegar aqui, vai finalizar com um ponto alto alongado, vai virar, vai fazer a carreira de ponto alto. A nossa saia, essa mostrinha, eu fiz só com uma cor. A nossa saída, ela é toda colorida. Então, vou mostrar aqui para vocês como vocês podem trocar o fio como eu fiz. Mas, trocar o fio é muito simples, você pode trocar da forma que você aprendeu, da forma que você quiser. Mas eu vou mostrar aqui como eu fiz. Então, eu voltei um pouquinho aqui, digamos que eu vou trocar o fio agora. Eu tô com o vermelho aqui, vou trocar para o vermelho. Então, eu começo o ponto, ó. Começo o ponto e aí não finalizo com esse fio, tá? Eu corto aqui, deixo um pouquinho para poder fazer um acabamento, né, mais caprichado. E aí, eu vou finalizar com o fio que eu vou usar na próxima carreira, ó. Aí, eu viro o trabalho e vou tranquilamente aqui, ó, começar a fazer o meu padrão com a cor nova já colocada, e aí todas as carreiras vai fazer a modificação de fio dessa forma ou da forma que vocês preferirem. Aqui a gente tem a nossa peça pronta, sem acabamento. Então, foi, ó, para vocês entenderem, comecei aqui, fui construindo as carreiras. E agora, a gente coloca, então, na vertical para a gente fazer o acabamento. Eu fiz a sequência de cores aqui da seguinte forma. Então, as carreiras de ponto alto eu fiz todas da mesma cor e eu intercalei as cores que eu escolhi nas carreiras de ponto V alongado. Sendo que eu usei o vermelho, o rosa, o marrom, o laranja. E depois eu fui só repetindo o padrão. Isso é livre, é de gosto, vocês podem usar a cor que quiserem e também intercalar, brincar aí com a sequência da forma que vocês quiserem. Agora, você pode fazer um acabamento na pontinha, se vocês quiserem, tá? Se você for fazer só de ponto baixo, por exemplo, fica bom, mas assim, principalmente se você fizer na mesma cor, nem vai aparecer, tá? Então, às vezes assim, eu tô com pouco fio, não vai dar para fazer a carreirinha de ponto baixo de acabamento, vou ter que comprar o rolo, ou não vai dar para fazer tudo, nem é necessário. Agora, se você for fazer um biquinho, um ponto picô, algo assim, aí você, antes de fazer a parte de cima agora do cordão, tem que fazer o acabamento dos dois lados, tá? Eu não vou fazer acabamento aqui porque eu quero ela sem detalhe. Eu acho que eu quero que apareça mais as cores e o ponto V, sabe? Não quero trazer o olhar para outro detalhe. Então, eu vou deixar assim mesmo e já vou partir para a parte de cima. Para a gente fazer a parte de cima, aqui, se você quiser arrematar os fios escondendo antes, você pode até fazer o cordão direto, aqui faz um cordão grande para amarração, depois você vem fazendo ponto baixíssimo em tudo e depois continua o cordão.
Mas eu vou esconder o fio no próprio ponto. Então, primeiro, antes de fazer o cordão, eu vou fazer aqui uma carreira de ponto baixo para estruturar e esconder o fio. Antes de esconder, eu dei um nozinho, ó. Cada ponta com ponta que eu encontrei aqui quando eu fui trocar a cor, ficou aberto, né? Ficou sem o nó. Então, antes de fazer essa primeira carreira, eu dei um nó em todos os fios. Aqui, então, vai fazer com mais cuidado, né, com mais preciosismo, porque a gente vai ter que esconder aqui os fios. Então, ó, com o fio já na agulha, eu vou colocar aqui no meu primeiro ponto, ó, e vou fazer aqui um ponto baixo, simples, normal. Vou lá, laço e faço o ponto baixo, tá? Agora, tá frouxinho assim porque eu não arrematei ainda, não tá finalizado. Depois ele volta no lugar. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai preencher aqui de ponto baixo. Você pode simplesmente assim, dar a volta no fio, tá? Fazendo volta no ponto, quer dizer, fazendo assim, ó, entre o ponto. Ou você pode pegar aqui mesmo no ponto pra fazer esse acabamento. E aí, você vai esconder um fio pro lado e um fio pro outro. Tá? Então, aqui, ó, eu já vou começar aqui, ó, escondendo o fio e fazendo, ó, o ponto baixo. E aqui, se forem fazer dessa forma, por isso que tem que fazer com bastante atenção e preciosismo, tá? Pra não se confundir aqui nos fios, ó. Então, vai fazendo a carreira de ponto baixo, ó. Vai colocando, vai encaixando o fio com cuidado. Aí, esse aqui eu já escondi. Agora, eu vou esconder a minha ponta aqui vermelha que ficou para esse lado. Aqui a gente não tem ponto certo, né? Então, vai encaixando aí da forma um do ladinho do outro, da forma que vai escondendo o fio, ó. Escondi um tantinho, já tá ótimo, tá? Aí, você já pode fazer o quê? Pegar o do lado, ó, o amiguinho fio aqui do lado e esconder ele, já começar a esconder ele, tá? Então, agora aqui é só isso, tem que ter só esse cuidado. O vermelho já pode tirar ele fora, que depois a gente corta rente ao ponto. Já vai buscar aqui o próximo que a gente vai esconder, tá? Ó, que tá aqui, já vai trazer ele pra cá, um vai ficar pra cá. E aí, a gente já vai escondendo mais um tanto de fio aqui. Então, é isso, tá? Repetindo, tem aí a opção de fazer o quê? Arrematar primeiro todo o fio, escondendo no ponto, com agulha de tapeçaria, tá? Mas eu acho, pra mim, assim, mais prático. E você sabe que o intuito meu aqui, o meu crochê, ele é descomplicado, de uma forma, claro, que fique bonito. Não é um descomplicado desleixado, é um descomplicado para ser gostoso de fazer. Então, assim, eu garanto para vocês que não vai aparecer, que vai ficar bem escondidinho e que vai ficar muito legal, da mesma forma se fosse esconder antes. Mas tem a opção, então, de esconder tudo isso aqui antes para depois fazer a carreira de ponto baixo, tá? Então, vai fazendo assim devagar até terminar toda aqui essa parte de cima. E aí, para facilitar esse processo, vai fazendo, ó, vai escondendo e vai cortando. Esconder um pouquinho, corta. Aí, vai fazer mais um pouquinho, corta. E aí, vai ficando mais limpa o seu campo de visão de trabalho e aí facilita. Finalizei a carreira inteira de ponto baixo. Opa, faltou um fiozico aqui. Vamos cortar. Ó, todinha, tá? Agora, a gente vai fazer o acabamento do cordão. Pro acabamento do cordão, eu vou colocar a minha peça do lado avesso. Então, assim, pra mim, a minha peça é o lado direito aqui da carreira de ponto baixo, onde vai ficar a frente. Então, aqui as costas. Eu vou posicionar nas costas, porque eu vou emendar um cordão aqui e vou vir fazendo outra carreira de ponto baixo. Então, eu já fiz aqui, ó, um cordão simples de correntinhas de 70 centímetros, tá? Você pode fazer mais ou menos, porque isso aqui é o cordão de amarração da saída. Então, eu vou pegar esse cordão que eu já iniciei e vou colocar aqui, ó, no primeiro pontinho, só que aí eu já vou fazer o primeiro ponto baixo aqui, ó, e vou emendar esse cordão.
Feito isso, é muito simples, a gente já conectou o cordão e aí vai fazer um ponto baixo em cada ponto aqui da parte superior até chegar na outra ponta. Cheguei aqui no último ponto, vou fazer o ponto baixo e aí o que que eu vou fazer? As correntinhas para eu formar aqui o mesmo cordão que eu fiz do outro lado. Vai fazer os mesmos 70 centímetros ou a quantidade que você fizer, menor, ou contando correntinhas. Eu tô fazendo aqui em centímetros, que para mim é mais fácil. 70 centímetros, agora eu vou fazer 70 centímetros de corrente desse lado. Finalizei o cordão, agora o que que eu vou fazer? Ó, primeira correntinha, aqui na segunda correntinha, ó, eu vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo e vou preencher todas as correntes com um ponto baixo em cada. E aí, quando eu chegar, fizer aqui em todas as correntes um ponto baixo em cada, eu vou chegar aqui e vou migrar para esse lado fazendo um ponto baixo. Então, é tudo ponto baixo a carreira inteira. Ponto baixo nas correntes, ponto baixo aqui onde já tem as duas carreirinhas de ponto baixo. E aí, quando eu chegar deste lado aqui, eu vou fazer também um ponto baixo neste lado aqui do meu cordão, um ponto baixo em cada corrente até finalizar. Feita a parte de cima, só vai sobrar a parte de baixo para fazer o acabamento. E aqui também é muito de gosto. Eu vou deixar que fiz os mesmos nozinhos nos fios e vou aqui cortar, deixando um pouco de franjinha aqui, tá? Então, eu acerto assim, coloco tudo direitinho, estico os fios. E aí, eu corto acertando aqui o comprimento do que eu quiser das franjinhas. Eu vou deixar mais ou menos uma franjinha assim, nessa altura. Quem quiser pode cortar, arrematar tudo e fazer um acabamento aqui de ponto baixo. Para quem não gosta de franja, pode fazer qualquer outro acabamento aqui. Eu vou cortar deixando um pouquinho de franjinha. Depois de finalizar, arrematar todos os fios com agulha de tapeçaria, sua saída de praia está pronta. Ou também você pode usar como uma saia, assim, no estilo envelope, com amarração atrás ou ao lado. Fica muito charmosa. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Até o próximo. Beijos!